Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar a pintura que estávamos fazendo. Hoje vamos pintar a caneca e o café e finalizar o pano. Nós vamos começar por essa folhinha aqui. Eu vou usar mostarda. Vou fazer uma mistura de cores. Um pouquinho de mostarda, vou colocar um pouquinho por aqui. Vou completar com o verde folha, aqui em cima. E vou terminar aqui com o verde pinheiro. Então, eu tô usando um verde bem escuro, um verde claro e o mostarda. Isso pra gente fazer uma folhinha diferente. Ó, fiz um traço aqui no meio, já escurecendo um pouquinho. Eu vou lavar o meu pincel. Essa é a única folhinha que apresenta um grau de dificuldade, porque ela tá torcida. Vou pegar um pouquinho do branco e vou deixar mais claro aqui essa borda. Olha, porque ela precisa fazer essa curva. E um pouquinho do branco do ladinho aqui em cima também. E um pouquinho aqui na ponta. Então, a dificuldade dessa daqui é que você tem que deixar essa parte aqui clarinha, porque tá por cima dessa pontinha ali. Depois a gente faz o acabamento dela. Essa daqui eu vou deixar, olha, sempre eu vou trabalhar a base e o meio, assim, um pouquinho mais escuro com o verde pinheiro. Depois eu vou completar a ponta, o ladinho, vou misturando com essas outras cores. Você pode fazer sua folhinha do jeito que você quiser, tá? Não tem que copiar a minha, você pode fazer do jeito que você quiser. Ó, sombra, sombra. Lavo o pincel para trabalhar o branco. Esse lado tá por cima daquela, tá projetando sombra naquela, então aqui tem que ter luz. E esse lado aqui eu coloco um pouquinho de luz no meio, puxando para cá. Sempre deixe essas ranhuras, não alise muito. Faço mais essa daqui para você ver. Verde pinheiro na base. Já vou puxar um pouquinho pelo meio. Nisso, eu tô limpando o meu pincel. Um pouquinho do mostarda aqui. Vou puxar mais mostarda nessa. E um pouquinho do verde mais claro aqui. Vou chegar a pontinha com o verde. Você viu que é aleatório a mistura da cor. A colocação da sombra segue uma lógica, tá? Eu preciso de luz ali, porque essa folha tá por cima daquelas. Então, eu puxo a sombra pra lá. Depois, eu vou escurecer um pouquinho a bordinha aqui de baixo. Lavo o pincel. E vou trabalhar o branco. Aquele lado tá por cima. Olha, a necessidade de colocar a luz. Depois, se eu coloquei ali, eu coloco um pouquinho no meio, puxo pra cá. Vou usar essa bordinha aqui para colocar uma dobrinha. Pronto, já mostrei. Agora, eu vou fazer as outras folhas que eu tenho no trabalho pra gente adiantar. Eu já pintei as minhas folhas, agora eu vou fazer um acabamento. Ó, pincel zero, verde pinheiro. O acabamento é assim, não é um contorno, é um semi-contorno. Eu gosto de fazer as ranhuras, aí a gente já define, por exemplo, aqui, ó, eu vou definir que ela tá dobradinha. Eu gosto do acabamento, se você prefere assim, tudo bem.
Aí depois eu vou fazer nas outras. Estou fazendo nessa só para mostrar para você que eu faço. E a gente já vai começar a fazer o café. Mas essa daqui que tem uma dobrinha aqui, olha. Só para acentuar aqui para você ver. Você viu que eu pego tinta todo instante. Não dá para encher o pincel de tinta e vir carregando assim, porque daí vai ficar muito grosso. Você tem que pegar a cada instante. Agora a gente vai fazer o café. Aqui pode parecer confuso, mas à medida que a gente for fazendo, você vai percebendo como não é confuso. Olha, aqui, por exemplo, a gente tem um grão de café que tá por trás de 2 riscos, que são os cabinhos dessas folhas. Nós vamos fazer assim, você vai encher de vermelho, estou usando o pincel número 2 aparado e o vermelho escarlate. Eu preenchi, eu vou pegar uma isca de verde pinheiro e vou fazer uma sombra. O verde pinheiro, ele faz uma sombra perfeita para os vermelhos. Então, olha, eu vou deixar ele assim, bem escurinho. Aqui a gente tem um outro que tá por trás também. Aqui também tem um outro que tá por trás, aqui e aqui. Aqui você viu que a gente tem um espaço, também já vou deixar preenchido. Olha, esse espaço, os espaços eu vou trabalhar com verde e vermelho juntos no pincel, preenchendo. Vai ficar um tom bem mais escuro, ó, um pouquinho do verde pinheiro, um pouquinho do vermelho escarlate. Vai ficar um tom meio marrom, meio sépia. Aqui a gente tem, aqui tem um espaçozinho também, olha. Então a gente definindo os espaços de fundo, os grãozinhos do café vão aparecendo e fica mais fácil você se localizar. Aqui a gente tem uma folha, aqui outra folha, outra folha. Esse espaço que você viu que tem umas linhas, também nós vamos deixar meio avermelhado, meio esverdeado. Esses são os grãos de café que estão lá por baixo. Depois a gente vai passar as linhas com o sépia por cima, que são os cabinhos que vão atravessar aqui o trabalho pro lado de lá. Bom, feito isso daqui, nós vamos pintar esses grãozinhos que estão por trás. Eu vou colocar, olha, um pouquinho do amarelo nesse e nesse. Vou colocar aqui também, vou limpar o pincel. Você viu que eu coloquei um pouquinho acima do meio. E agora eu vou preencher o resto com vermelho. E vou fazer um leve esfumaçado. Ele não vai ficar totalmente vermelho, vai ter uma claridade aqui nessa área, na parte superior. Esse daqui também, menorzinho. Se você se lembra de como se faz um cacho de uvas, a técnica é mais ou menos a mesma. Eu gosto de orientar, começa assim, ó, fazendo os que estão por volta, por fora, por baixo. Se você fizer o que está aqui no meio, ele está por cima de todos os outros. Então você vai ter que voltar depois para fazer o acabamento. E assim você já vai fazendo, já vai ficando pronto. Nestes que a gente vai fazendo, a gente já vai colocando as sombras também. E as sombras nós vamos trabalhar aqui com o verde pinheiro. Olha, muito pouquinho. Só do lado onde está encostado em alguma coisa. Onde ele está por baixo de alguma coisa. Eles estão por trás, então eles devem ficar mais escuros. Se você colocar demais o verde, você lava o pincel e volta com um pouquinho do vermelho. Você vai amenizar a sombra. Agora eu vou fazer alguns com um pouquinho mais do amarelo. Vou colocar nesse daqui. Num cacho assim de café, a gente vê que alguns grãos ainda são verdes, os outros já estão bem amarelos e é muito interessante.
e os outros já estão bem vermelhos, bem maduros. Então, olha, eu coloquei quase todo ele de amarelo. E agora eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Vai fazer uma sombra. Olha, terminou amarelo. Deveria ter feito esse aqui primeiro. Vai sumindo com o vermelho dentro do amarelo. Olha, ficou a ponta mais clara e aqui mais vermelho. Esse daqui eu vou deixar, vou pôr aqui atrás o vermelho já. Quero deixar ele mais escuro. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra de verde atrás. Esse daqui também, esse aqui eu vou deixar mais vermelho. Eu vou fazer em vermelho, vermelho só com sombra de verde. Eu vou fazer esse pequenininho aqui atrás. Aí, vou fazendo aqui na volta, esse e esse e esse. Agora, nós vamos fazer alguns. Quero fazer esse aqui. Acho que esse daqui e esse daqui. Olha, eu coloquei uma pinceladinha de amarelo. Eu vou colocar esse verdinho folha em volta. Todo ele. O amarelo é só mesmo para dar uma clareadinha ali na borda. E nós vamos fazer uma sombra com o verde pinheiro. Pega um pouquinho de tinta, põe no pratinho, porque a gente trabalha com muito pouca tinta. Aqui, ó, esse lado onde ele tá por trás. Vou puxar um pouquinho aqui assim. Que esse daqui, ele é verdinho. O grão que ainda não amadureceu. Olha, eu vou preservar essa área aqui que ele tá por cima mais clara. Só que a cor dele é verde, então não tem problema você passar o verde por cima do vermelho. Porque mudou a cor. Não é só a questão da sombra. Olha, temos 3 verdes. Agora eu vou deixar esse daqui, este e este. Também um pouquinho mais claro. Vou colocar o amarelo e vou colocar o vermelho em volta. E esse daqui, acho que eu vou fazer em verde também. Agora, terminei de preencher os grãos com as suas sombras. Agora, nós vamos pegar o vermelho vivo e a gente vai colocar um pouquinho de luz. Do mesmo jeito que a gente faz a uva, que a gente ilumina no final, a gente vai iluminar também esses grãozinhos com o vermelho vivo, onde é só vermelho. Onde tem assim um pouquinho do amarelo, você pode colocar. Olha, tava fazendo vermelho, não lavei o pincel, peguei o amarelo. Aí você pode colocar com um pouquinho do amarelo também, olha, vai ficar meio alaranjadinho. Aí vamos continuar fazendo os vermelhos. Quando tem assim um que é muito amarelo, aí você vai esperar o pincel limpo. Olha, vermelho, vermelho. Vou pegar um pouquinho do amarelo, que eu quero fazer esse daqui. Pincel sujinho. Vai ficar meio laranja. Agora eu peguei só o amarelo, que eu vou fazer esse daqui. É só pra mostrar, olha, que ele tá por cima. Só o amarelo também pra fazer esse. Vermelho de novo. Continua colocando. Na verdade, a gente vai passar assim, ó, em todos os que estão por cima. É uma luz que vai definir. Nos verdinhos também nós vamos fazer isso. Terminando aqui os vermelhos. Dá uma esfumaçada. Você não pode deixar dividido, tá? Você tem que deixar sempre, coloca a tinta e dá uma esfumaçada. Tá, agora eu vou fazer um com o verde pra você ver. Vou pegar o verde folha, que é o mais claro. Vou começar dali, puxando pros lados um pouquinho. Só mesmo pra mostrar que tá por cima. Não deixa assim uma linha, você tem que esfumaçar.
Se tiver amarelinho ali, coloque um pouquinho do amarelo junto, olha. E agora eu vou fazer o acabamento do café, que é um pontinho com pincel 0. Vou usar o sépia. Você vai pôr um pontinho assim, ó. Não são todos pro mesmo lado, tá? Tem grãozinho que vai pra lá, tem grãozinho que vem pra cá. Mas você vai pôr sempre assim, ó, não no centro e nem na bordinha. É na área de luz. Sempre na área de luz. E não é um pontinho, não é um risco. Você pode pegar o 0 cheinho de tinta e dar uma apertadinha. Aqui é onde passaram os cabinhos. No teu risco tem. Então, olha, eu vou passar uma linha de sépia. Vai ficar escuro. São 2 linhas, na verdade. Vai ficar meio escurinho. Então, você suja o pincel num pouquinho de branco ou no marfim e passa por cima. Por cima do sépia molhado. Olha, vai dar esse efeito. Aqui vou pôr um pouquinho também. Fingir que tem um galinho aqui. Vou fazer o acabamento dos meus cafezinhos aqui, os meus grãozinhos. Os cabinhos, a gente tem aqui em cima, a gente tem aqui no pé do lado do caixinho e tem um outro que atravessa ali. Você vai fazer assim, olha, você vai passar com o pincel 0 o mostarda nos outros também. Aí você vai pegar o sépia, só pontinha, e vai fazer meio que, olha, um contorninho dos 2 lados. Vai até invadir, às vezes vai até encontrar, porque vai ficar muito fininho, mas é assim que vai ficar, tá? Eu vou fazer aqui desse lado agora. Esse daqui, você vai passar, olha, ele vem daqui nessa posição, passa um pedacinho aqui, sai daqui, ele vai cruzar essa linha do prato. Então, não confunda, tá? Ele vai sair pra fora e vai encontrar ali. A gente pode até fazer 2 aqui, pra ficar... Ó, esse daqui eu vou cruzar de novo. Agora, com um pouquinho do sépia, fazendo a sujeirinha do lado. Passei aqui bem em cima do prato, vai dar pouca diferença. Depois a gente pode até iluminar mais um pouquinho com o marfim. Aqui coloquei 2 cruzados para aparecer mesmo. Eu já vou iluminar o marfim, não, vou usar o branco. Um pouquinho do branco, não precisa fazer a linha contínua, tá? Coloque assim umas pinceladinhas, só para dar um brilho. Para mostrar que é sequência aqui do cabinho. Isso, vou fazer o cabinho do lado de cá também. E essa área aqui, ó, que tem essa ranhura escurinha, você pode preencher com sépia. Olha, tem um pouquinho de ranhura, então você faz assim, sai daqui coladinho, não precisa contornar, tá? Sai daqui e põe a tinta aqui e limpa o pincel assim, ó, pra fora. Olha aqui, saio coladinho, limpo o pincel pra fora. É assim você vai fazer todos os espaços onde tem essa ranhura. Nós vamos começar aqui dentro da caneca com o verde pântano. Toda essa área aqui, ó, de fundo. Aqui tem uma dobrinha ali, não preencha. Agora, a gente vai terminar com o pistache. Você pode até chegar na bordinha, tem um risquinho ali, tem uma beiradinha, você pode chegar com o pistache. Se quiser trocar de pincel, pegar um menor, eu tô com o pincel número 6. Agora, para fazer a dobrinha, eu vou pegar o 2. A gente vai trabalhar com um pouquinho do pântano, fazendo isso aqui, ó, a tinta para cima. Você vai empurrando a tinta para deixar a dobrinha, a beiradinha aqui em cima. Esse cantinho aqui, eu vou colocar escurinho
E eu já vou resolver isso aqui para você ver que já vai ficar pronto. Olha, aqui enchi de escuro, mas o pedacinho vai ser assim, ó, vai ficar como se fosse um triângulo. Você vai pôr um pouquinho do pistache e vai dar uma esfumaçadinha. Com isso a gente já fez aquela beiradinha ali. Agora a gente vai pro corpo aqui da caneca. Você vai colocar, da forma que a gente colocou no bule, você vai colocar aqui praticamente inteira essa parte, sem chegar nas bordinhas. Olha, preenchi praticamente a área central aqui, preservando a alça. Vou chegar com o verde pistache ali na beiradinha. Agora já vou resolver essa questão aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, com um pouquinho do verde pântano, a gente vai fazer aqui também. Olha, a gente vai deixar a bordinha. Você, com esse mesmo pincel pequeno, você vai pôr uma sombra aqui e uma sombra aqui. Você vai esfumaçar nesse sentido. Desse lado, você vai fazer também com verde pistache a bordinha. A gente quer mostrar que a alça tá levantada, tá pra frente, então nós temos que trabalhar a luz e a sombra. Olha só, toda essa área tem que ficar mais escurinha. Aqui atrás, a alça tá fazendo sombra, então tem que ficar um pouquinho mais. Aí você vai trabalhando assim, ó, sempre em linha reta. Aqui também, não pode trabalhar atravessado, tem que ser assim. Aqui também. Eu vou fazer esse lado de baixo com o verde pântano, a bordinha de baixo. Agora eu vou fazer umas manchas assim, olha, arredondadas. Meio que atravessado assim. É mancha mesmo, tá? Não são linhas. Aqui no cantinho também vou deixar escuro. Com pincel sujo, eu vou pôr um pouquinho do pistache aqui onde tá por cima dos grãozinhos de café, mas é só um pouquinho ali. Aqui eu vou deixar mais escurinho, ó. Pode ir pegando um pouquinho de um pouquinho do outro, para você conseguir misturar e deixar a linha. Vou chegar aqui na bordinha, deixando bem certinho a linha da caneca. Também bem certinho, o escurinho para fechar. A bordinha clarinha. É assim mesmo, a gente vai fazendo, vai arrumando onde precisa. E de pouquinho a coisa vai aparecendo. Vou trocar de pincel, pincel 6 de novo. Vou colocar uma mancha aqui. Vou colocar uma mancha aqui atravessado. Esse lado aqui preservo claro. Aqui na alça, eu vou colocar o pistache na borda. E aqui na borda de trás também. Eu vou colocar um pouquinho do verde pântano aqui no meio. Uma pinceladinha aqui. Não chegue na borda, tá? Se bem que depois nós vamos clarear ainda um pouquinho, mas não chegue na borda. Vou lavar o pincel, secar bem e já vou colocar um pouquinho do azul. Vou colocar uma luz aqui, ó. Nesse espaço onde tem o verdinho. Eu não vou colocar nunca em cima do verde pântano, tá? Porque senão vai sumir tudo, vai ficar muito escuro. E vou colocar um pouquinho aqui também, puxando um pouquinho pro lado, assim. Eu vou acertar as bordinhas de novo com verde pistache. Aqui, do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá, vou fazer aqui também. Aqui, a gente tem que ir com cuidado para fazer essa luz de verdinho, porque aqui tem que ficar uma linha reta. Apoia teu dedo e vai deslizando o pincel de levezinho. Aí aqui embaixo, que a gente fez uma sombra escura, você tem que fazer o fundo da caneca, olha. Vai passando o pincel de leve, que aqui não pode ficar muito claro, só que tem que ter o fundo da caneca. E ele tem que ficar meio arredondadinho. Porque é a mesma curvatura que a gente tem aqui, a gente tem que conseguir aqui.
Agora, nessas bordinhas, a gente vai colocar um pouquinho do azul também. Só que eu vou colocar com pincel zero, porque se eu passar aquele aqui tá muito molhado, vai... É assim, ó, pincelada. Você vai colocando, deixando, porque a tinta tá muito úmida. Se eu colocar com aquele pincel lá, vai desmanchar a tinta de baixo. Aqui embaixo, eu acho que essa alça aqui, ela tem que fazer um pouquinho de sombra pra cá também. Vou colocar ainda. Agora, em cima desse azul, ainda vai uma pinceladinha de branco, que é só pra dar aquele brilho. Depois que seca, esse branco ele some um pouquinho, daí fica bonito. E em cima desse azul que eu coloquei aqui, também. Olha, bem no meio. Essa parte tá pronta. Agora a gente tem que esperar secar bem para fazer o fundo. Agora que a pintura tá bem seca, eu vou pegar água limpa, pincel grande e vou molhar toda a área em volta onde eu quero fazer fundo. Veja que, assim, eu sempre molho uns 5 centímetros para fora do trabalho, tá? Aqui, ó, pode até passar água em cima, que não tem problema. Mas sempre molhe para fora um espaço bom. Porque a gente vai colocar tinta e a água vai fazer com que a tinta cresça. Isso vai fazer um fundo delicado e sem manchas. Agora que eu terminei de molhar, eu vou pegar um pouco do amarelo canário, vou colocar no pratinho, tiro o excesso de tinta do pincel, o mesmo pincel, e vou fazer uma sombra aqui nessa área de cima. Olha, por aqui a gente pode até passar em cima. Se você tem pouquinha tinta no pincel, não tem problema. Agora, se você pegar uma porção de tinta e for passar ali, vai criar uma mancha. Tire todo o excesso. Se borrar e ficar sujinho, só você passar o dedo em cima que a tinta vai sair. Não é necessário crescer e fazer uma roda aqui por cima, tá? Olha, a gente vai chegar até aqui, a mesma altura o lado de cá. Aqui eu vou trabalhar, olha, como se fosse um V. Eu vou respeitar a forma do desenho. Não é preciso fazer uma bola em volta do trabalho. Não é preciso e nem é legal. Aqui já vou finalizando. Pro lado de cá um pouquinho. Também já vou finalizando. Agora, aqui ainda tá sujinho de amarelo. Eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe. Também, olha, tiro o excesso ali e faço assim com o pincel, para ele limpar bem. Agora eu vou trabalhar uma sombra aqui embaixo. Já fiz uma com sépia e agora eu vou fazer outra com esse azul Caribe. Azul Caribe sujinho com amarelo, né? Tá meio... O pratinho ainda tá meio sujo. Essa sombra aqui de baixo, eu não vou trabalhar ela redondinha. Eu vou trabalhar ela mais assim, ó. Em linhas. E não é necessário você encher todo o espaço. Você viu que eu tô colocando assim, ó. E olha, eu tô deixando algumas entradas assim em branco, que é o próprio tecido. Vou subir um pouquinho aqui do lado. E vou subir um pouquinho aqui do lado também. Um pouquinho aqui. Nas entranhas tem que ficar um pouquinho mais escurinho. E um pouquinho aqui. Nem vou fazer esse movimento, é só mesmo aqui no cantinho, ó. Pronto, tô satisfeita com o meu trabalho. Não assinei, mas quando secar eu vou assinar aqui no cantinho. E... terminamos mais um. Espero que tenham gostado. Podem reproduzir. Esse risco você encontra no meu Face, Sona Lu Pinturas. Você
Você pode pegar, desenhar o teu e fazer sucesso com esse trabalho.